Gente, olha só. Desculpa aí o fatal erro. É porque não sei por que não estava aparecendo essa tela aqui para eu compartilhar. E agora que deu errado, eu estou bem atenta no que está acontecendo. Jesus nos dê força. São muitos desafios aqui que eu estou enfrentando do outro lado para poder fazer uma aula legal para vocês. Vamos lá. Dentro das possibilidades, né? Vamos à tarefa 9 e 10. A tarefa 9 e 10 já é de média aritmética ponderada. A gente já viu que muda de média aritmética simples para ponderada é a apresentação. Se tiver a apresentação em dados brutos ou em ROL, a média aritmética simples. Se os dados estiverem agrupados, seria média aritmética ponderada. Não sei se dá para escutar meu filho gritando lá na sala, né? Também tem essas coisas. Não sei o que vai sair aí no áudio direito. Beleza. Beleza, vamos lá. A número 9, eu quis colocar aí porque, apesar de ser média aritmética ponderada, é uma das raras que não vai aparecer em tabela. 90% do tempo, se for média aritmética ponderada, ela vai aparecer numa tabelinha. Nesse caso aqui, não apareceu. Tá? E é interessante sempre a gente ver vários tipos de questão para a gente saber como resolver. Da mesma forma que eu coloquei uma questão de ponderada num gráfico, que é a questão 11. Então, também é uma nova forma de apresentar a média aritmética ponderada bastante comum. E a gente tem que saber como resolver ela mais rápido também, né? Além de saber resolver ela mais rápido. Então, vamos às tarefinhas. Inclusive, eu vou fazer só essas 3, que é de média aritmética, para fechar. E já vou gravar outro vídeo para vocês poderem assistir, tipo, um inteiro de mediana, depois um inteiro de moda, e assim eu vou até o final. Beleza? Então, vamos à tarefa 9 e tarefa 10. Um carro pode utilizar como combustível álcool e gasolina misturados em qualquer proporção e abastecido com 20 litros de gasolina e 10 litros de álcool. Sabe-se que o preço do litro da gasolina e o preço do litro do álcool são, respectivamente, 1,80 e 1,20. Nessa situação, o preço médio do litro do combustível que for utilizado é de... Beleza. O que ele está falando? Que os 20 litros de gasolina, cada litro é 1,80. E dos 10 litros de álcool, cada litro é 1,20. Automaticamente, quando você vê isso, a gente está acostumado a abastecer o carro, né? Quem está acostumado a abastecer carro, moto, sabe que é só você multiplicar a quantidade de litros pelo valor do litro, né? Então, a média ponderada é isso. Você pega a quantidade de litros e multiplica pelo valor do litro, que é uma forma de você somar mais rápido. Ao invés de você somar 1,80, 1,80, 1,80, 1,80, 1,80, 20 vezes, você vai pegar e multiplicar, que é muito mais rápido. E depois você vai dividir por quanto? Para saber a média, né? Preço do médio do combustível. Você vai dividir pela quantidade de litros abastecidas, que no caso foram 30 litros, porque são 20 litros de gasolina mais 10 litros de álcool. Então é uma questão até muito intuitiva, eu acredito, porque é bem do cotidiano de vocês. Então vamos lá. Independente de ser população ou amostra, a fórmula de média ponderada é exatamente a mesma, então não precisa ficar preocupado se a população ou a amostra nesse momento inicial, mas a gente vai fazer assim mesmo, essa classificação posteriormente, e aí a continha que eu já expliquei, né? 1,80 vezes 20, 1,20 vezes 10, dividido por 20 mais 10, que dá 30, vai dar 48 por 30, que é 1,60. Isso eu tenho certeza que eu marquei, letra C. Número 10. A tabela abaixo apresenta a distribuição de salários de trabalhadores de uma cidade. Se todos passarem a ter o mesmo salário, mantendo o total de salários dados pela tabela, cada pessoa receberá. Então, lá, o que está dizendo? Que 700 pessoas recebem 1.000, que 200 pessoas recebem
2.000, que 100 pessoas recebem 5.000. De nada adiantaria eu somar para saber a média do salário 1.000 com 2.000 com 5.000. Quando eu faço esse tipo de conta, vou somar 1.000 com 2.000 com 5.000. Eu estou considerando que uma pessoa ganha 1.000, uma pessoa ganha 2.000 e uma pessoa ganha 5.000, o que não é de fato. Se eu tenho 700 pessoas ganhando 1.000, se eu quiser saber quanto que ganha essas pessoas ao todo, elas ganham 700 mil reais. Então, eu não posso usar 1.000, eu tenho que usar 700 mil, porque é o total de valor que essas pessoas ganham juntas. Mesma coisa embaixo, 200 ganham 2.000. Eu não posso usar só 2.000, porque no total de pessoas, o somatório aí desses salários dá 400 mil reais. Então, não tem como eu considerar 2.000. Mesma coisa embaixo, vai dar 500 mil reais, considerando todas as 100 pessoas. Então, eu não posso considerar 1.000, 2.000 e 5.000 e estritamente fazer uma média aritmética simples. Eu tenho que, obrigatoriamente, fazer uma média aritmética ponderada, porque tem muitas pessoas ganhando o mesmo salário, tá? Como é que eu faço isso? Usando a fórmula ou usando a tabela. Eu preferia aqui colocar a fórmula, mas fazer a conta na tabela, que é bem mais rápido, já que a gente tem a tabela, né? Então, como é que a gente faria? Aqui eu chamei de XI os salários, de FI a frequência, que ocorre os salários, que é o número de pessoas. E aí, o que a gente faz em seguida? Soma 700 com 20 com 10, que é esse somatório aí de F1, de F2, reticências FN, é para substituir nesse local. E depois o somatório de FI vezes XI vezes FI, que é o X1 vezes F1, X2 vezes F2, que nada mais é do que o resultado de 1.000 vezes 700, 2.000 vezes 200, 5.000 vezes 100. Então, 1.000 vezes 700, 2.000 vezes 200, 5.000 vezes 100, dá esses valores aí, esses somatórios. O que eu tenho que fazer no final? Dividir o somatório de XI vezes FI pelo somatório das FI, ou seja, a gente vai ter que dividir aí esses 1.600.000 por 1.000, que vai dar 1.600, que é o valor médio dos salários. E aí, antes de eu trocar de slide, eu quero que vocês observem o enunciado que é raríssimo dessa questão 10, que é da Fundação Getúlio Vargas, de concurso. Ele pede: a tabela abaixo apresenta a distribuição de salários de trabalhadores de uma cidade. Ele não pede a média, ele pergunta o seguinte: se todos passassem a ter o mesmo salário, mantendo o total de salários dado pela tabela, cada pessoa receberá exatamente a finalidade da média. Se todo mundo ganhasse igual, quanto ganharia cada um? Essa é a finalidade da média, descobrir esse valor. Então, se todos ganhassem a mesma coisa, quanto que cada um ganharia? R$ 1.600. Então, são raros os exercícios de finalidade, como eu disse, mas eles existem, tá? Então, essa questão 10 aí é uma questão específica, foi a única questão aí de média que cobrou a finalidade da média. Então, ao invés dele pedir média, ele pode pedir a finalidade e o cálculo é o mesmo. Então, vocês têm que ficar atentos aí se aparecer uma questão como essa, tá bom? Vamos ver agora o que foi usado do nosso esquema local. Conceito. População, em ambos. Vamos dar uma olhadinha lá. Um carro pode utilizar combustível. Então, foi feito um estudo sobre a quantidade total de litros que o carro pode usar. Então, população. Embaixo, um carro, né, na verdade, a população. E embaixo, todos os salários dos trabalhadores de uma cidade, teoricamente, aí, que foram considerados, população. A variável em ambas são quantitativas contínuas, que é dinheiro. Dinheiro pode ser decimal, número real. Dados não agrupados. Eles estão aqui, o de cima não tem, também estão agrupados, né? 1,80, não está assim, 1,80, 1,80, 1,80, 1,80 dos 20 litros, né? 20 litros é 1,80. Embaixo também está agrupado, em ordem crescente, e o total, né? Eu poderia transformar essa questão 9 numa tabelinha e a questão 10 também numa tabelinha. Normalmente, média aritmética ponderada é de dados não agrupados, certo? Então, a tabela apareceu, né, uma distribuição de frequência, nenhuma delas teve frequência relativa, só absoluta, e a medida de posição que foi usada é a média aritmética ponderada. E aí a gente tem que ir para essa segunda esqueminha, né?
Foi usada lá a medida de posição, de tendência central, a média aritmética. Na primeira questão, que é a questão 9, foi usada a definição, a anotação e o cálculo. E na questão 10, foi usada também a finalidade da média, o que é raríssimo acontecer. E a questão 11 é aquela questão de média aritmética ponderada, que os dados são no gráfico. Você pode resolver a questão do gráfico usando a ideia da questão da tabela, tá? Que é fazer aquelas multiplicações e tal, para você não deixar uma fórmula muito carregada. Como é que a gente faria isso? Deixa eu primeiro ler a questão. A distribuição das idades dos alunos de uma classe é dada pelo gráfico abaixo. Qual das alternativas apresenta melhor a média das idades dos alunos? Muito bem. O que a gente tem aqui? A gente tem uma questão do gráfico, que ele quer a média das idades dos alunos. Nesse gráfico, vamos primeiro ler esse gráfico, né? Você tem ali, de 16 anos de idade, quantos alunos têm 16 anos? 10 alunos. Então, se você quisesse ali saber o somatório da idade desses 10 alunos, para a gente fazer a média, eu teria que somar 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. 10 vezes, porque são 10 alunos que têm 16. Como é que eu faço isso mais rápido? 16 vezes 10, ideia da média ponderada. Mesma coisa o 17 vezes o 23, o 18 vezes 20, o 19 vezes 5 e o 20 vezes 2. Então, para usar essa fórmulazinha aí, eu vou colocar os resultados nas pontinhas dessas colunas da multiplicação. Então, 16 vezes 10, coloquei lá, 160. 17 vezes 23, 391. 18 vezes 20, 360. 19 vezes 5, 95. 20 vezes 2, 40. E aí, quando eu coloco esses resultados aí como se fosse uma tabelinha, aí fica mais fácil. O que ele quer na média aritmética? Esse somatório. Então, a gente faz esse somatório e depois divide pelo somatório da frequência. Qual é a frequência? É a idade? Não, a idade é variável. Entender o que é variável é para esses casos, para você distinguir o que é variável e o que é frequência. Então, frequência é 2, 5, 10, 20, 23. É o número de alunos. A idade é a variável que está sendo estudada. Olha que interessante. Então, aí você já vai fazer que conta do somatório aí desses resultados da multiplicação pela divisão do somatório das frequências. E aí vai dar 17,4333. Eu falei para vocês o quê? Que normalmente idade, a gente não fala 17 anos e meio e tal, mas podem ter questões que querem complicar um pouquinho ou adicionar transformação de medida de tempo, que é aquela coisa bem inicial de ensino fundamental, e aí ele quer dar uma misturadinha aí nessas situações. E aí a gente vai tentar resolver mais pela lógica, porque eu até faço a conta no quadro, mas aqui eu não tenho como, então a gente vai pela lógica. Na letra B tem 17 anos e 1 mês. E na letra C tem 17 anos e 5 meses. Se a gente for olhar o resultado, 17,4333, é praticamente 17,5, ou seja, 17 anos e meio. Meio ano é mais próximo de 1 ou de 5 meses? De 5 meses. Então, você marcaria que letrinha? Letra C. Tem como você fazer a conta de divisão naquela transformação de medida de tempo, mas eu não consigo armar aquele esquema de divisão aqui, infelizmente, tá? Então, para mim fica complicado aqui no slide. Eu tentei usar uma mesa digitalizadora, não me adaptei, deu tudo errado, eu tentei gravar as aulas, como eu falei, está sendo uma loucura essa vida de EAD. Mas a gente tenta fazer alguma coisa, mas eu não me adaptei ainda muito. Minha letra é muito grande para o tamanho do slide, ficou esquisito. Apesar da minha letra ser pequena no quadro. Muito bem. Então, vamos ver o que a gente usou do conteúdo. Tá vendo que essa questão ela é bem mais elaborada? Quanto mais elaborada a questão, você vai ver que mais itens você vai usar do esquema geral do conteúdo. Então, vamos dar uma olhada. O conceito população. Por que população? Ele quer a idade dos alunos de uma classe. Teoricamente, usou todos os alunos dessa classe. Variável quantitativa discreta. É a idade. Por mais que ele tenha separado em mês, ano, dias, não importa. Não tem vírgula.
tá? Ele, quando deu 17,4333, ele transformou isso para um número natural, tá? Para que não ficasse com vírgula, então a variável é discreta. Os dados estão não agrupados, porque estão como se fosse na tabelinha. Então, alunos que têm 18 anos, 16 anos, perdão, 10, como a gente viu aqui, né? 16 anos, 10 alunos. Então, eles estão agrupadinhos. O que ele usou para representação? Ao invés de uma tabela, um gráfico de coluna. Usou medida de posição de tendência central, média aritmética ponderada, e para resolver isso, nem precisou da finalidade, né? Eu tinha que ter tirado a finalidade daí. Usou definição, anotação e o cálculo da medida da média ponderada, ok? E aí vamos para, vou encerrar aqui, que aí eu já vou mandar essa para a gente começar os exercícios de mediana, tá bom? Ih, que louca! Não sei por que isso tá aí, mas tudo bem. Tá bom, gente? Então é isso. Até a próxima. Já vamos nos encontrar.